Oi, gente, boa tarde. Aqui é o Alexandre. Eu tô. Como vocês devem estar notando aí, o lance da guerra da Ucrânia, né? As sanções que os Estados Unidos tá. As sanções dos Estados Unidos, da Europa, que tá colocando sobre a Rússia, né? Vocês devem estar acompanhando como é que está a situação aí, o aperto em relação à Rússia, está tendo aí em relação às sanções, né? E a guerra da Ucrânia se lastrando aí. E não é uma coisa boa, né? Bom, cara, mas acredita que se quiser. Eu acho que a Rússia tivesse adiantado, antecipado as sanções que está acontecendo hoje, a Rússia poderia ter se preparado melhor para as sanções, né? Desde, incrível que pareça, lembra quando a Rússia recuperou a Crimeia? Sabe muito bem que a Crimeia sempre foi da Rússia, né? Parece que um presidente lá da antiga União Soviética, Nikita, né? Ele parece que ele era ucraniano, tinha uma certa paixão pela Ucrânia lá e deu a Crimeia para a Ucrânia na época. Mas a Ucrânia sempre foi da Rússia, todo mundo sabe disso. Então, a partir do momento que a Rússia recuperou a Crimeia lá em 2014, depois do golpe que aconteceu na o golpe que aconteceu na Ucrânia, que a Rússia foi lá e recuperou a Crimeia, né? A Rússia, depois disso, ela poderia ter, né, já se preparado para sanções americanas, que na época quem era o presidente lá dos Estados Unidos era o Obama. Então, o que a Rússia deveria ter feito naquela época, a partir do momento, ó, já que os Estados Unidos comanda o sistema SHIFT e poderia colocar sanções sobre nós, o que ele deveria ter feito? Né? Vladimir Putin é bem esperto. Então, eu acho que foi um erro do Vladimir Putin naquela época. Tipo assim, não é erro de ter recuperado a Crimeia, erro de se preparado melhor para as sanções americanas que está acontecendo hoje. Exemplo, poxa, eu acredito que sim, né? Um dos exemplos, né, seria valorizar o bloco econômico. Sabe muito bem que a Rússia tem um bloco econômico, que é a União Econômica Eurásia, certo? Ele tem um bloco econômico. Os países ali da ex-república soviética, que seria a Bielorrússia, Tajiquistão, Tajiquistão, deixa eu ver, Quirguistão. Me parece que é 4 ou 5 países, né? Vou repetir: a Bielorrússia, Tajiquistão, né? E Quirguistão, 3 ou 4. Então, por que eles não pegaram? Eles podiam ter valorizado mais esse bloco econômico que eles têm. Imposto mais países nesse bloco. Valorizado mais, em vez de ficar falando, conversando, valorizar a Europa, o euro, valorizasse. Porque a Rússia usava o euro também como moeda ali para poder fazer comércio com a Europa, o euro. Então, valorizado mais o bloco econômico deles, criar uma moeda única ali, o rublo como moeda única, ou um outro nome, até que a Rússia até tentou e o presidente do Quirguistão falou, não pode agora, porque esperar 2024 para fazer essa moeda. Mas a Rússia deveria ter feito, naquela época, já uma moeda única ali, da União Eurásia. E segundo, aumentar o número de países da União Eurásia. Exemplo, eu sei que na época a Sérvia estava querendo entrar no euro, né? Alguns países aí, a Sérvia, né? E aumentar o número de países. Tem muitos países hoje em dia, que tem acordo de livre comércio com a Rússia. Tem muitos países. Então,
pegasse ali, criasse uma moeda única, questão ali, no início ali, na época do presidente Obama ali, o lance, foi ali que começou as sanções americanas sobre a Rússia. Então, naquela época, já criasse uma moeda única. Naquela época, pum, criou. Mesmo que o presidente do que estão falando, não pode não, vamos criar assim, vamos impor o poder econômico, o poder político e militar sobre o que estão, ó, vamos criar assim uma moeda única. Enfiar vários países nesse bloco militar. Criar vários países, colocar vários países nesse bloco militar, nesse bloco econômico. A Eurásia é um bloco econômico e político. Então, colocar vários países nesse bloco econômico. País da Ásia, né? Tem vários países da Ásia que poderiam colocar nesse bloco econômico, né? E já que a Rússia teria um bloco econômico ali, um pouco mais forte que vários outros países nesse bloco econômico, e com uma moeda única, criar um sistema de pagamento da União Eurásia. Sistema de pagamento. Os bancos poderiam usar o sistema de pagamento com cartão de crédito fornecido pelo território para o sistema russo, igual existe o Visa, Mastercard, que é dos Estados Unidos. Então, poderia ter um sistema de pagamento, cartão de crédito com bandeira russa, criado para eles, onde os próprios países da União Eurásia usar sistema de pagamento, né? Isso é o início. Segundo, iniciasse ali. Segundo, pegar a União, seria o Xangai, que é um bloco econômico, mas não um bloco militar, que é composto hoje por 8 países, ou 9, que estava para colocar o Irã como novo membro desse bloco econômico, né? E talvez seria 9 hoje, não tenho certeza. Depois eu vou conferir. Eu acho que é 9 países que entrou o Paquistão, a Índia, e agora ia entrar o Irã. Eu acho que entrou o Irã. Então, que antes era 6 países, né? 6 países nesse bloco econômico. Então, que seria, repito, a União Eurásia, a Bielorrússia está na União Eurásia, tá? Faltou um, são 5 países na União Eurásia, a Rússia, a Bielorrússia, Tajiquistão, Quirguistão e Cazaquistão, são 5, que está na União Eurásia, né? Já o Xangai, que foi criado pela Rússia e a China, né? Eles podiam ter colocado, criar, né, nesse bloco econômico, que é o Xangai, eles poderiam virar um bloco militar. Por que um bloco militar? Porque já que tem 2 países, seria 3 países a mais, seria completo 4 países com arma nuclear, que é a Rússia, Índia, Paquistão e a China no bloco militar, nesse bloco econômico. Como já tem 8 países nesse bloco, seria interessante para a Rússia e também para a China se esse bloco virasse um bloco militar. Por quê? Depois, já que a OTAN, Estados Unidos, ameaça a Rússia, a OTAN não tem medo da Rússia, muito menos dos Estados Unidos. Eles não têm medo. Se eles tivessem medo, você acha que a OTAN, Estados Unidos, ia colocar base militar na fronteira da Rússia? Seduzir, subornar esse país para entrar na OTAN?
Não. Parece que não. Se fosse, né, a OTAN não ia ameaçar tanto a Rússia. Faz ameaça com base militar, na Lituânia, Estônia, na Polônia. Você pode ver aí que estão aumentando os batalhões, né, soldados nesses países ali, né, no leste europeu. Então, eles não têm medo. O único jeito para pelo menos amedrontar, intimidar esses países que desejam entrar na OTAN, em vez de a Rússia invadir esses países, igual está acontecendo hoje na Ucrânia, é a Rússia criar um bloco militar, pelo menos, intimidaria, parasse, se eu entrar nesse bloco, a Rússia tem um bloco militar ali do outro lado. Eu acho que a Rússia precisa sim do bloco militar. Pelo menos ia parar que esses países aí, como a Geórgia hoje, uns dias atrás, ele está querendo entrar no euro. E automaticamente vai querer entrar na OTAN. Quer dizer, não só a Geórgia, tem a Azerbaijão, tem desejo de entrar na OTAN, tem a Suécia, tem outro país ali que fugiu o nome agora, que deseja entrar na OTAN, e a Rússia ameaçou a Finlândia, a Suécia, a Finlândia. Então, em vez de ameaçá-lo, seria mais fácil a Rússia pegar o Xangai, pegar ele, fazer que eles virem um bloco militar no Xangai, virasse um bloco militar, em vez de ameaçar esses países, e ameaçar indiretamente sem invadi-los. Criar um bloco militar através do Xangai, com 8 países ali, ou 9 com o Irã, com mesmo filosofias da OTAN, né? Mesmas filosofias, se atacar um com artigo tal, pai bola, com financiamento entre eles, cada um dá um pouquinho, reforçar com bases militares em cada um desses países ali, formado pelo Xangai, né? E pelo menos pararia as ameaças da OTAN, logo de cara. Fechou. Mas isso a Rússia tem que fazer. Isso por bem, para a existência da própria Rússia, e também intimidaria outros países no futuro de entrar na OTAN. Porque a OTAN, cara, eles não vão parar. Eles vão parar de ameaçar. Então, seria... E para mim seria o jeito. Pelo menos impediria o crescimento da OTAN. Eu acho. Não tem saída para a Rússia em termos disso. Pelo menos ali na área que ela de influência dela ali no leste europeu, os países ali da Ásia. Pelo menos iniciar tudo, pelo menos segurar as pontas. Agora, como falei antes, foi um erro da Rússia agora, foi um erro da Rússia em 2014 não ter já criado ali criado uma moeda única na União Eurásia. Mas nem tudo está perdido. Agora o que ela tem que fazer agora, já que elas têm um monte de sanções americanas, europeias, ou de vários outros países aí que estão acompanhando, então, é criar agora a moeda única e colocar os países que é parceiro deles, e colocar ali como né, para fazer parte do bloco econômico, que tem muitos países que têm acordo de livre comércio com a União Econômica Eurásia, colocar como membro pleno, e agora o Xangai, né, criar e mudar a filosofia deles, né, e criar como o Xangai virasse um bloco militar a partir de agora, a partir de diante agora, pelo menos para intimidar os países que querem entrar na OTAN. É a única saída deles, pelo menos ia parar os Estados Unidos e a OTAN de criar novas bases militares e de
de ter novos membros na OTAN. Pelo menos ia parar e a Rússia de fato ia criar um bloco militar ali na Ásia e no leste europeu ali. É um novo bloco militar. E um bloco militar que vai ter, nesse bloco, já de cara, 4 países com armas nucleares. Isso impediria de crescimento da OTAN, logo de cara. E esse bloco militar, seria um novo bloco, não ia ajudar só a Rússia, também a China, que a partir do momento, se isso acabasse com a Rússia, a China seria a próxima. E para a China e para a Rússia é vantajoso eles terem um bloco militar, já logo de cara, pelo menos ia parar, e a Rússia não ia precisar mais invadir países para poder impor o país a não entrar na OTAN. Não ia precisar nem disso. Só o fato que a Rússia tem um bloco militar, uma moeda forte, um bloco econômico forte, meu filho, acabou. A Rússia não ia precisar invadir nenhum país, nem nada disso. Ele impediria, sim. É uma coisa que eles não iam precisar de fazer isso, entendeu? Aí impediria. Né, eu acho que, né, porque os Estados Unidos é dono da mídia, eles comandam a mídia mundial, a opinião pública mundial, eles comandam o sistema financeiro, eles podem colocar sanções de qualquer país que é contra os interesses deles, dar sanções, eles controlam a mídia mundial, controlam. Infelizmente é isso. O sistema de pagamento, o dólar, tem mais de 600 bases militares no mundo, eles têm um orçamento militar de 700 bilhões, eles comandam a OTAN, eles comandam mais de 30 países na OTAN, e é um bloco militar que está em crescimento. Para enfrentá-los, meu filho, não tem como. A Rússia tem que fazer um bloco. Pelo menos tem que iniciar alguma coisa. Um bloco econômico forte, um bloco militar forte junto com a China ali, que seria o Xangai. É isso que eles têm que fazer. Ficar conversando com o inimigo deles, com os Estados Unidos e a OTAN, convencer eles de algo. Cara, para mim, acho que a Rússia não deve mais fazer isso. Agora eles têm que olhar agora os países que eles têm aliança, países que tem um bloco econômico que gosta deles, que tem paixão pela Rússia, tá ligado? Isso que eles têm que fazer. Chega de dar ideia para esses países. Levantar a cabeça, a Rússia tem que fazer, criar uma moeda única na União Eurásia e criar um sistema de pagamento deles, né? Não ficar muito dependente da China. Um bloco militar e econômico deles, principalmente uma moeda única, o sistema de pagamento russo que eles têm que fazer. Bandeira russa, isso que eles têm que fazer. É claro que um bloco militar, de fato, seria interessante se tivesse a China, com certeza, porque que é aquilo. Se atacar a Rússia, literalmente, vão tentar destruir a China. E tá na cara que seria isso, mas se eles reforçar essas duas situações, pode ter certeza que a Rússia, nos próximos anos, aí, ela vai ter a segurança para ela, os países que possam estar compostos num bloco econômico, né? Poderia fugir das sanções americanas, que quem é contra os interesses americanos sanções neles. Então, fugiria, os países estariam mais ou menos resguardados, e um bloco econômico, e um bloco militar, né? Que estaria protegido a Rússia de eventuais países que possam vir entrar na OTAN, que é intimidá-los, e também seria segurança não só para a Rússia, também para outros países que no futuro venham a ser intimidados pelos Estados Unidos, pela Europa e a OTAN, e pararia esses países de intimidar esses países que queiram
esteja no Xangai, estaria mais ou menos seguro aí. Os países que estaria no Xangai seriam a segurança não só para a Rússia, para os países que estejam no Xangai. Talvez seguraria um pouco mais, evitaria, eu acredito, o conflito aí militar, igual está acontecendo num caso aí da Ucrânia. No caso, o conflito está acontecendo na Ucrânia, né? E é segurar muita coisa, muito conflito, aí é deixar de existir. A Rússia não precisa invadir países para que não possa entrar na OTAN. Acho que a Rússia, só o fato que ela tem um bloco militar, 4 países com arma nuclear, meu filho, acredito que países aí eu ia pensar 2 vezes de entrar na OTAN, já que tem um outro bloco militar ali forte, com a moeda única forte, né? Aí eu acho que seria interessante um novo sistema de pagamento aí, diferente aí, sem controle, com controle americano e chinês, né? Não um sistema de pagamento russo. Então é isso, cara. Tenha uma boa tarde, obrigado aí, tchau. Assista o canal, dá um sininho.